Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor esteja com vocês. Vamos para mais um domingo. Louvado seja Deus por isso, esse privilégio que Ele nos dá de nos reunirmos. Temos um local para nos reunirmos, para louvar o Seu nome, para meditarmos na Sua palavra, para cantarmos hinos de louvor ao Senhor. Isso é muito bom. É maravilhoso esse privilégio que o Senhor nos dá. Hoje, então, vamos dar início a outra carta, segunda carta de João. A gente terminou a primeira, foi uma bênção, e a gente vai ver como João ele enfatiza muito a verdade e o amor. Então, eu creio que no final dessas três cartas, nós poderemos dizer que já sabemos teoricamente muita coisa sobre a verdade, sobre o amor, e que o Espírito Santo nos capacite a andarmos com piedade, praticando tudo que nós temos aprendido. Amém? Então abra suas Bíblias na segunda carta de João. Vamos fazer a leitura. Segunda carta de João. Diz assim a palavra do Senhor: o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. É assim o enganador e o anticristo. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Oremos. Eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, suplicamos pela tua graça sobre nossas vidas, pela iluminação, ó Deus, do teu Espírito Santo, Pai, em nossa mente, para que possamos compreender, ó Deus, todo o conselho, toda a palavra do Senhor para as nossas vidas. Por favor, ó Deus, que a tua igreja essa manhã seja edificada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, segunda carta de João e a terceira carta de João são os menores livros do Novo Testamento. E diferente das cartas do Novo Testamento em geral, a maioria das cartas antigas, elas tinham essa extensão. Durante algum tempo, então, houve algumas objeções a respeito da autoria dessas cartas, e a gente vê aqui que no início o autor ele já se identifica como presbítero, ele se identifica como o velho, em outras palavras, né? Esse nome, presbítero, ele não dá apenas a função de professor ou daquele que cuida da doutrina da igreja, que cuida da igreja, mas ele também faz menção aos anciãos de uma igreja. Essas cartas também elas são citadas
na literatura dos pais da igreja, os que vieram ali logo após os apóstolos, alguns foram discípulos, né, dos apóstolos, e são referidas como canônicas, como cartas, né, inspiradas, e nós podemos encontrar referência dessas cartas nos ensinos e nos escritos, né, de Policarpo, de Irineu, de Clemente de Alexandria, Cipriano. Todos eles fazem referência das cartas de João. E se prestarmos bastante atenção à linguagem dessa carta e o estilo da segunda carta e da terceira carta de João, elas são muito semelhantes também à primeira carta e também com o próprio Evangelho de João. E hoje, então, nós reconhecemos a tradição da igreja em considerar o apóstolo João autor dessas três cartas, primeira, segunda e terceira carta de João, apóstolo João, né? Não há uma precisão para a data da escrita da segunda e da terceira carta, mas há um consenso que provavelmente elas foram escritas no mesmo período da primeira carta, ali entre 85 a 90 depois de Cristo, né? E o conteúdo das cartas nos indica que os destinatários conheciam pessoalmente aquele que vos escrevia. Nós não temos problemas em identificar o destinatário da terceira carta. No primeiro versículo, João já destina a carta a Gaio. Então, a terceira carta a gente não tem problema algum. A gente sabe, não, é Gaio. E embora alguns queiram identificar Gaio com alguns mencionados no Novo Testamento, existia um Gaio na Macedônia, a gente vê isso em Atos 19 e 29, um Gaio de Derbe, em Atos 20, capítulo 4, fala sobre ele, e outro em Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Mas não há conteúdo aqui suficiente para a gente afirmar isso. Contudo, a gente sabe que o Gaio, da terceira carta, ele era um homem, um líder da igreja que tinha uma altíssima reputação, e ele estava envolvido com a tarefa de prover sustento missionário e hospitalidade para os cristãos, para os obreiros, para os pregadores itinerantes. Agora, quando a gente chega na segunda carta, meus irmãos, essa tarefa, ela é um tanto mais difícil. A destinatária aqui é chamada de Senhora Eleita, ou eclectecúria, né? Senhora Eleita. E isso tem levado muitos estudiosos a identificar essa Senhora Eleita com uma congregação, a uma igreja local. E esse é o posicionamento já que eu adoto. É uma congregação, uma igreja local. Outros dizem ainda que ela era realmente uma pessoa, era uma senhora, uma cristã piedosa, porém não identificada, e cujos filhos dela o apóstolo João conhecia. Na verdade, o problema dessa dedicatória, ela é um tanto insolúvel com o conhecimento que a gente tem hoje, porque estudos mais profundos eles não lançam luzes sobre esse assunto. O principal ponto é que o grupo a que a carta foi dirigida, ele estava correndo perigo devido a falsos ensinadores, e João queria que eles permanecessem vigilantes para que eles não fossem enganados. Se nós olharmos o pano de fundo dessa carta, é uma carta muito pequena, isso fica claro, é muito semelhante ao da primeira carta. Ao que parece, falsos mestres continuavam insistindo em disseminar heresias, os seus falsos ensinos. Eles iam de cidade em cidade tentando enganar os cristãos, e a segunda carta então alerta contra o envolvimento com essas pessoas, já que a terceira carta ela foi escrita por causa de uma oposição de um certo líder chamado Diótrefes, cuja sede pelo poder estava prejudicando a liderança e a vida dos cristãos que estavam se esforçando para o avanço do reino. E se nós formos resumir então as duas epístolas, essa aqui já é uma introdução da terceira epístola que a gente vai ver no próximo domingo. Se formos resumir as duas epístolas, elas se preocupam com os mesmos assuntos, com a verdade e com o amor. Nas duas cartas há ameaças à expressão do amor cristão. Nas duas cartas a gente vê essa ameaça. Na segunda carta, o problema era a heresia. Na terceira carta, o problema era a ambição de um líder.
Então, nas duas cartas, o ministério da hospitalidade, ele é elogiado e ele é encorajado com um alerta para que esse ministério não seja desvirtuado por servir aos interesses de falsos mestres. Então, a grande ideia desse texto, né, a proposição central desse texto, é que o amor fraternal ele vai ser a principal preocupação daquele que se diz discípulo de Cristo. O amor aos irmãos. E eu quero começar a ler novamente com os irmãos a saudação de João. Os primeiros 3 versículos é o prefácio e saudação da carta. E João escreve: o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Essa saudação aqui, meus irmãos, ela é tipicamente joanina. Se a gente começar a prestar atenção às palavras amor e verdade, que são características dos escritos de João, dominam toda a saudação, toda a abertura da carta. E assim como o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, lá no capítulo 5, Pedro, ele mesmo se identifica como presbítero, a fim de animar os presbíteros das igrejas da Ásia, que estavam passando por grandes dificuldades. João aqui também ele se identifica como o presbítero. E como eu falei, essa palavra ela é usada para designar os anciãos da igreja, bem como aqueles que tinham o ofício de zelar pelo ensino, pela doutrina das igrejas locais. E João aqui, ele está dizendo, ele se identifica, né, como o presbítero, o velho. Deve ser uma pessoa conhecida por essa designação. Por isso ela não precisava ser citada pelo nome. Por isso que no culto passado eu falei, imagina o apóstolo João velhinho, dizendo, não vou nem me identificar, né? Eles não vão saber o velho, eles sabem quem vai estar falando. Quando o velho escrevia, todos já sabiam quem era. O apóstolo João fez a mesma coisa ao escrever sobre ele nos evangelhos, no evangelho dele, perdão. O apóstolo João fez a mesma coisa. Quando ele escreveu no capítulo 21 do seu evangelho, quando eles viram Jesus Cristo, perdão, irmãos, à beira da praia, ele escreve, o discípulo a quem Jesus amava, ele estava falando dele mesmo. No versículo 20 do evangelho de João, quando após o Senhor ressuscitar e eles serem informados que o corpo de Jesus Cristo não estava no túmulo, ele escreve, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. E eu comentei com a Karen, né, revisando esse sermão, eu disse para ela, o apóstolo João ele tinha um excelente senso de humor, porque ele escreveu coisas que até hoje, né, Pedro deve estar lá assim, olha, tu me sacaneou escrevendo daquele jeito, porque ele escreveu assim, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Aí foi uma indireta para Pedro, Pedro, estava gordinho, Pedro, eu corri mais que você. Irmãos, João ele queria destacar a sua condição de testemunha, não a sua importância pessoal, como João, o apóstolo, né? E aqui ele vai falar sobre a senhora eleita. Será que seria uma pessoa, realmente, essa senhora eleita, como alguns dizem hoje em dia? Tertuliano, em seus escritos, ele fala da Domina Mater Ecclesia, que é a senhora mãe igreja. Tertuliano já falava sobre isso. Que mulher seria essa, se for uma pessoa que é tão amplamente conhecida e tão amada pela igreja? Isso seria significativamente importante para citá-la pelo nome dessa senhora, e João não faz isso, né? Então a compreensão da senhora eleita como uma igreja, ela se confirma até mesmo por meio da saudação final do apóstolo João, no verso 13. Ele diz, os filhos da tua irmã eleita te saúdam.
Ele estava falando lá da igreja local de onde ele estava escrevendo essa carta. Uma igreja local que conhecia bem a João e os filhos dessa senhora. Então, os filhos, eles seriam os membros desta igreja. Os mesmos filhos, membros, que encontraram com o apóstolo João. João aqui, na saudação, ele já expressa em palavras o seu amor por aqueles irmãos. Ele fala, não somente ele, mas todos aqueles que conhecem a verdade. Em resumo, meus irmãos, João e todos os que verdadeiramente nascem de Deus, os que nasceram de Deus, eles conhecem a verdade. E que verdade é essa a qual João está se referindo aqui? É a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai. É a verdade de que Jesus Cristo veio verdadeiramente como homem e ao mesmo tempo verdadeiramente Deus. De que Ele veio para morrer pela culpa do nosso pecado e de que Ele morreu em nosso lugar e que Ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Essa é a verdade a que João se refere. E por conhecerem a verdade permanece neles. E porque a verdade permanece neles, eles então amam uns aos outros. Essa é a mensagem de João para eles. Percebam a ênfase que João dá na verdade e no amor. Verdade e amor. Não existe amor à custa da verdade, irmãos. Eles sempre caminham juntos. Hoje em dia há muita igreja dizendo que você não precisa tanto de doutrina, de teologia, você precisa de amor. Isso é um tremendo equívoco, isso aí é humanismo. Porque para o cristão a verdade e o amor, a doutrina e o amor, eles andam juntos, eles jamais são separados. Então não existe amor à custa da verdade. Então do verso 4 a 6 agora João vai falar que toda a verdade e todo o amor são marcas que todo cristão traz consigo. Verso 4 a 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. João ele vai dar exortação à igreja quanto à verdade e quanto ao amor. O apóstolo ele estava feliz por ter encontrado dentre os membros daquela igreja aqueles que andavam na verdade, de acordo com os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, como é bom quando você sai da sua igreja local, ou quando você recebe na sua igreja local pessoas, membros de outras comunidades, de outras igrejas, que te visitam ou que você visita, e são cristãos que permanecem firmes na verdade. Como é bom você testemunhar cristão de outros lugares que andam na verdade, que andam no amor, cristãos que não abandonam a sua comunidade local, porque amam essa comunidade, que não abandonam os seus irmãos e que se doam por eles muitas vezes de maneira sacrificial. É maravilhoso, meus irmãos, quando você conhece membros de outra igreja e ao confessar com eles, ao conversar com eles, você percebe que eles têm entendimento da verdade e que eles amam os seus irmãos, que eles se doam por essas pessoas. Você perceber que eles têm o mesmo entendimento que você, que eles conhecem a mesma verdade, eles têm a mesma compreensão, eles são firmes na doutrina, mas eles são firmes no amor aos irmãos. É maravilhoso quando você tem relacionamentos com cristãos assim, que pensam dessa maneira, que vivem dessa maneira. E a maneira de como João escreve esse trecho, provavelmente parece ser uma referência de que entre os membros daquela igreja, a qual ele escreveu essa carta, alguns haviam caído em heresia. Afinal,
João ele envia essa carta com advertências, e até podem ter sido desses irmãos, aqui João está falando, que encontraram com o apóstolo e levaram a carta para a igreja. Então, enquanto alguns haviam caído em heresia, outros, porém, permaneciam na verdade, não de acordo com sua própria vontade, mas de acordo com o mandamento do Senhor, de acordo com o mandamento que receberam do Senhor. E João, ele se alegra muito em ver que os membros daquela igreja eram maduros, eram firmes e permaneciam no amor. O mandamento aqui é um mandamento duplo, meus irmãos. Primeiro, andar na verdade doutrinária, versículo 4, é o que João fala. Eles andam na verdade. Não tenho maior... Fiquei de sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, o primeiro é o andar na verdade doutrinária. E o segundo é andar no amor mútuo. João já tinha falado sobre isso no capítulo 3 do versículo 1. A gente já viu isso no capítulo 3 do versículo 1. E após exortar a igreja quanto ao amor e a verdade, João vai falar mais uma vez aqui a exortação ao amor e à obediência, versos 5 e 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. O amor não é sentir. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não é você sentir, não é você gostar, mas o amor é você tomar uma decisão racional, consciente, de você fazer aquilo que Deus manda você fazer. Ah, pastor, mas é difícil, vou ter que me sacrificar para amar essa pessoa. Ah, você ama. É você se dirigir a outra pessoa com amor, o mesmo amor que você recebeu do Senhor. Aquele que foi até você enquanto você era um pecador maldito, morto em seus pecados. Essa mesma graça faz com que você se dirija aos outros irmãos em amor. Por isso, meus irmãos, é impossível você separar o amor da obediência. Para você ser obediente ao Senhor, andar nos seus mandamentos, você tem que amar. Que andemos segundo os seus mandamentos. 1 João 5, 2 e 3. João vai dizer: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Esse não é um mandamento novo, mas é um mandamento que Jesus já ensinou. É um mandamento de amarmos uns aos outros. Gálatas 6,10, uma parte da exortação de Paulo à igreja da Galácia é a seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos. Aí ele coloca uma vírgula e diz: mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos da família da fé. Sabe, meus irmãos, eu não consigo imaginar, eu não consigo pensar, sentir de como deve ser chata, de como deve ser triste, de como deve ser miserável a mente, os sentimentos, o dia a dia, a vida daqueles crentes nominais que não conseguem fazer o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Eu não consigo imaginar como a pessoa consegue viver miseravelmente dessa maneira, sem se empenhar para fazer o bem a todos e principalmente aos da família da fé. Crentes nominais que ficam nutrindo em seu coração, talvez críticas aos próprios irmãos, e a maioria delas injustas,
sem resolver, que ficam, não conseguem perceber muitas vezes o quanto são amados pelos irmãos, pelos cristãos verdadeiros, que retribuem o mal com o mal. Ah, pastor, a pessoa me ofendeu, para mim ela não existe, quero distância. Retribui o mal com o mal. Ah, pastor, eu só estou devolvendo aquilo que me dão. Mas a palavra de Deus manda você retribuir o mal com o bem. Na verdade, pessoas assim, elas precisam de verdadeira conversão, de verdadeiro arrependimento. No contexto de 1 e 2 João, amar uns aos outros significa você ater-se à comunidade cristã local e não abandoná-la, não abandonar, como alguns vinham fazendo. Hoje é muito fácil. A gente está numa comunidade local, até a gente não concordar com alguma coisa, e sai, e não volta mais. Tem crente que nem fala, só não aparece. Tem aqueles que falam, estou saindo, estou indo embora, e não voltam mais. É muito fácil, mas a gente olha biblicamente, pessoas assim, elas precisam de conversão, de arrependimento. João, ele é conhecido como um apóstolo do amor, porque ninguém escreve tanto sobre amor como João escreveu. Mas é um amor sério, é um amor de sacrifício, é um amor de renúncia, é um amor de apego com a verdade. Esse é o amor que João está ensinando à igreja. Um dos principais problemas que enfrentamos hoje é que nós gostamos de construir para nós o ideal de amor, no qual nós excluímos Deus e a vontade dele, da maneira de como nós devemos amar as pessoas, principalmente da família da fé, e de permanecer amando essas pessoas, sem abandonar a comunidade local. Permanecer amando. É difícil, irmãos. Certo? Muitos pregadores itinerantes, eles vagavam na época de João por aí, e eles estavam se aproveitando de uma das principais características cristãs, a hospitalidade. Todo cristão, ele gosta de receber pessoas. Todo cristão, ele gosta de abrir a sua casa, e ele faz questão disso. E esses enganadores, fazendo referência aqui na carta de João, no contexto do ensino gnóstico, disfarçados de cristãos genuínos, eles estavam recebendo abrigo, suprimento de cristãos, e João, ele preocupado com isso, ele orienta para que os irmãos se mantivessem vigilantes quanto a esses enganadores. E João vai exortar a igreja agora quanto à vigilância, versos 7 a 9. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Porque aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. João está falando, vigiem, porque há falsas doutrinas, há enganadores. E João, ele começa aqui com a palavrinha, verso 7, ele diz, por quê? Esse porquê aqui, ele vai fazer uma conexão com a ordem que João dá nos versículos acima. Ou seja, devemos amar uns aos outros. Aí a gente pergunta, por quê? E João está respondendo, porque há muitos enganadores querendo enganar a igreja do Senhor. Há falsos ensinos. Este é provavelmente o principal motivo da carta ter sido escrita. Vemos também uma referência clara ao ensino da heresia gnóstica que João havia combatido na primeira carta, segundo o qual o Filho de Deus não se fez carne,
mas sim ele veio temporariamente sobre um homem chamado Jesus no seu batismo e o deixou antes da crucificação. Era mais ou menos esse ensino que estava tendo. E quando se nega, meus irmãos, a vinda de Jesus Cristo na carne, como Filho de Deus, João ele não considera isso um equívoco teológico. João ele não considera isso, foi uma resbalada ali, foi um equívoco. Mas dá para chamar eles de irmãos. Para João, isso não é tolerável, irmãos. João ele vai dizer que isso é o sedutor e o anticristo. É isso que João está falando. Os que espalham essa falsa doutrina, quem está atuando neles é o espírito do anticristo. Em última instância, o diabo. Então eles não são nossos irmãos, eles não são os nossos queridos. Verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E João agora ele está advertindo a igreja a tomar cuidado para que o trabalho dele não tenha sido vão com aquelas pessoas. O apóstolo ele já tinha trabalhado arduamente. Imagina ele idoso, já tinha trabalhado sacrificialmente, de maneira árdua e fielmente para o ensino correto sobre a verdade de Deus. E ele está dizendo, olha, não percam isso. O trabalho realizado com fidelidade em uma terra boa, ele traz recompensas no futuro. E a advertência do apóstolo no verso 8 não se refere aqui, meus irmãos, à perda da salvação, mas sim ele está falando da recompensa que todos os filhos de Deus receberão das mãos do próprio Senhor. Ele está falando aqui de galardões. E João disse que aqueles que mesmo que por algum tempo seguem esses ensinos falsos, eles podem perder essas recompensas. Não só os que seguem os falsos ensinos, mas também aqueles que de alguma forma apoiam esses falsos mestres, eles estariam fazendo parte dessas más obras, conforme ele vai instruir nos versos seguintes. Então, os verdadeiros mestres, eles trabalham com muito esforço, eles se debruçam no estudo da palavra, na oração, e infelizmente, meus irmãos, não são poucas as vezes que igrejas inteiras perdem o fruto desse esforço na vida delas. O trabalho, muitas vezes, para algumas igrejas, é vão. Para o mestre, para o pastor, não. Ele vai receber a recompensa da mão do Senhor. Mas cuidado, meus irmãos, cuidado, para que o trabalho fiel sobre a vida de vocês não seja vão, que vocês não venham perder essas recompensas, tanto das mãos do Senhor, quanto da verdade de Deus trabalhando na vida de vocês e moldando a vida de vocês no decorrer do tempo. Então tenham cuidado. O maior perigo dos falsos ensinos, meus irmãos, é que eles podem parecer sutis. Alguns perguntam, pastor, como é que eu vou reconhecer um falso mestre, um falso ensino? O maior perigo é que eles são sutis o suficiente para você não perceber com facilidade. O perigo está na maneira de como eles conduzem facilmente ao erro. Verso 9, João está dizendo, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Independente do que as igrejas, do que as pessoas possam ganhar com novos ensinamentos, meus irmãos, João está dizendo aqui que na verdade elas perdem Deus. Elas perdem a Deus. O Deus verdadeiro e o seu verdadeiro amor redentor, que somente podem ser encontrados em Cristo, o crucificado. Elas perdem isso. Meus irmãos, que ganho intelectual pode compensar essa perda? Não há. Os gnósticos, eles acreditavam ter ultrapassado o ensino dos apóstolos a respeito de Cristo. Eles pensavam que tinham ido além dos apóstolos.
e trouxeram, segundo eles, um conhecimento mais elevado, um conhecimento divino. Meus irmãos, o cristão em si, ele não está buscando novidade, algo extraordinariamente novo. O cristão, ele é um conservador. Ele não ultrapassa os fundamentos da verdade de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Ele não está interessado em algo que vá além disso. Nós sabemos que em Cristo está toda a plenitude da divindade. Nós sabemos que Cristo é o único caminho para Deus. Nós sabemos que ninguém pode ter Deus sem Jesus Cristo. Nós sabemos que ninguém pode chegar a Jesus Cristo se Deus não enviar a Cristo. Meus irmãos, a gente pode às vezes divergir em alguns assuntos, até mesmo com nossos irmãos de outras denominações. A gente pode divergir quanto à ceia, quanto ao batismo, talvez quanto a algum dom. Mas, meus irmãos, quem nega o ensino apostólico sobre Cristo como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, João está dizendo que essa pessoa, essa seita, não tem Deus. E não adianta a gente sair daqui querendo ser simpático com as pessoas e chamando de irmão quem nega a divindade de Jesus Cristo. Não adianta a gente não querer ficar mal falado por dizer que um testemunha de Jeová, por dizer que um mormon, por dizer que alguém do Islã, por dizer que um adventista, eles não são irmãos, porque eles não têm Deus. Quem opera ali é o espírito do anticristo. Ah, pastor, mas prega o evangelho. Não precisa falar isso. João está falando isso. Ele está dizendo aqueles que negam a doutrina de Cristo, que vão além, eles não têm Deus. Ele está alertando a igreja para isso. Ele alerta a igreja. Por isso que, meus irmãos, eu sempre falo, eu amo doutrina. Eu amo doutrina. Eu já recebi muitas críticas de vários irmãos, pastores, dizendo: ah, Flávio, alivia um pouco, né? Para que tanta doutrina? A igreja precisa de amor, a gente tem que amar. Meus irmãos, o amor ele não subsiste sem doutrina. O amor cristão. Agora, o amor humanista, isso qualquer um pode fazer. Mas o amor que João está falando aqui é um amor que vem da doutrina. Ele tem como fundamento, como base a doutrina. Ele diz: quem permanece na doutrina tem tanto o Pai quanto o Filho. Aqui trata-se da doutrina que tem por conteúdo aquele que vem em carne, aquele que foi crucificado, aquele que ressuscitou fisicamente. E, meus irmãos, a gente tem muito material bom para isso. Eu vou trabalhar aqui com a igreja, em um determinado período nas EBDs, os catecismos. Meus irmãos, eles são uma rica fonte, eles têm a síntese de ensinos bíblicos a respeito da doutrina de Cristo, de Deus. Infelizmente, a maioria das igrejas desconhece, né? Ou quando eles veem essa palavra, é catecismo, pastor, é catequese, é coisa de católico. Não, irmãos, isso é coisa de cristão, é coisa da igreja cristã. Tudo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo não vem de Deus. O que permanece na doutrina tem tanto Deus Pai quanto o Filho. Verso 10 e 11, agora João ele vai exortar a igreja a recusar o erro. Verso 10 e 11 ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Ele está dizendo para você rejeitar o erro. Ele diz: não receba em casa, não lhe dê as boas-vindas.
Meus irmãos, há uns 4 anos atrás, eu tive uma experiência não muito boa em um hostel. Eu saí para uma conferência de pastores, eu estava em Rosário do Sul, e a conferência era em Porto Alegre. E quem organizou essa conferência deu contatos de vários lugares, né, com preços bem acessíveis para os pastores se hospedarem. E eu pensei, quem deu essas informações é uma pessoa de confiança, né? É para pastores, né, que estão vindo de outra cidade se alojarem para passarem uma noite, descansarem e continuar a conferência. Bem, eu fiz minha reserva, né, nessa pousada. Achei o lugar ajeitado, bonito, né? Pela internet, tu vê as fotos. E depois de um dia inteiro de conferência, né, cansado, ao me dirigir a este local, eu chego lá, eu olho aqueles quartos, era um quarto coletivo. Um quarto coletivo, cheio de cama, beliches dentro de um quarto. E eu pensei, tudo bem, né? Dormi aqui, tem outros pastores que vão se hospedar aqui. Aí eu comecei a ajeitar as minhas coisas no quarto, eu percebi que estava cheio de mulher dentro do quarto também. Era tudo junto e misturado. E, meus irmãos, eu peguei minhas malas, liguei para minha esposa, ela ficou braba comigo. Como é que tu foi? Eu não sabia que era assim o lugar dela. E fiquei a noite toda sentado no sofá da recepção. Saí de lá. Pastor, poderia acontecer algo imoral? Não sei. Talvez. Mas a Bíblia não manda eu ficar para ver se vai acontecer o negócio, né? Bem, eu usei esse exemplo, irmãos, porque justamente por causa da imoralidade e ilegalidade que acontecem nesse tipo de local, em pousadas assim, um cristão ele deve sempre se precaver. E na época de João, as pousadas, para muitos eram lugares de má fama. Eram lugares que os proprietários eram considerados muitas vezes, não todos os lugares, mas muitas vezes como vigaristas. E os evangelistas, então, na época de João, por causa disso, por causa dessa fama que esses lugares tinham, eles sempre procuravam posar na casa de outros crentes. A gente vê isso como referência no Didaquê, né, que é o ensino. Você vai ver lá várias advertências para você receber um obreiro em casa. Inclusive, se não me engano, ele diz, olha, se o obreiro ficar mais do que 1, 2 dias, tu já manda ele embora porque ele é um falso obreiro. Irmãos. Se ele pedir dinheiro, manda ele embora porque ele é um falso obreiro. Então, o receber em casa é o alojamento, é a alimentação, é você, na manhã seguinte, dar os suprimentos e talvez uma parte financeira que o pregador ele vai ocupar na sua viagem, que os pregadores itinerantes ocupavam em suas viagens. E João alerta a igreja por causa disso, porque oferecer alimento, abrigo e recursos financeiros para esses falsos mestres, eles estariam investindo nas obras malignas desses homens, e publicamente eles estariam aprovando a obra desses homens. Por isso que João diz, olha, nem saudem essas pessoas, porque a simples saudação pode soar como uma aprovação pública do que esses homens estão fazendo. Em outras palavras, eles estariam se tornando participantes dessas mesmas obras. Por isso João está falando, não os recebam, nem os saúdem. João, o apóstolo do amor, ele não tinha problema em orientar para que os cristãos fossem duros com esses enganadores. Hoje, se você for duro com alguém, tem um outro cristão lá que não lê a Bíblia e vai dizer para você, olha, tem que pregar o Evangelho, não pode falar assim com as pessoas, não pode receber assim. João não tem esse problema, irmãos. Para nós, hoje em dia, esse tipo de iniciativa pode soar estranho e às vezes até mesmo escandaliza, porque as pessoas hoje estão acostumadas com o pluralismo. Olha, eu discordo, mas eu respeito. A fé cristã é contra tudo isso. A fé cristã, ela diz, olha, a tua fé é uma porcaria, ela não serve para nada. A fé cristã é genuína.
Aí tem os que dizem, Deus odeia a religião, pastor. Deus não tem religião. Que mentira! Deus odeia a falsa religião. A verdadeira religião é aquela que liga Deus novamente ao homem e através de Jesus Cristo. Essa é a fé cristã. Meus irmãos, a hospitalidade ela sempre foi e sempre será uma marca cristã. Como eu falei, o cristão ele abre sua casa, ele convida. A gente olha os dois discípulos no caminho de Emaús, né, com Jesus Cristo. Jesus Cristo passa à frente deles e ele diz, olha, não, entra aqui, vamos, come com a gente. E ao entrar, meus irmãos, em sua casa, na casa de um cristão, essa pessoa ela é honrada, então, com todo carinho, com toda atenção para a família que está recebendo. Mas não só os irmãos, isso eu quero deixar claro para vocês. Não só os irmãos, o cristão, ele convida também os ímpios para entrarem na sua casa e desfrutarem da mesma hospitalidade que você dá a um irmão na fé. Jesus fazia isso. Ah, pastor, mas não vou receber ímpio na minha casa. Você é melhor que Jesus? É mais santo que Jesus? Ele comia com prostitutas. Nós convidamos os ímpios para desfrutarem da nossa casa. Porém, você deve evitar receber em casa o falso cristão, o falso mestre. Aplicando isso para nós hoje, meus irmãos, João diria para a gente, olha, não receba falsos cristãos em sua casa, porque essa gente que diz que é cristã e não age como cristão, eles são pior que os ímpios. Não recebe eles. Olha, não assista aos programas desses falsos mestres. Não dê ibope para eles. Não pague carnê para esses falsos mestres. Não ajude eles. Não compre produto que eles estão vendendo. Não financiem esses homens. Aí você pergunta por quê? E João já respondeu no verso 7. É porque muitos enganadores têm saído por aí. Porque todo aquele que facilita, porque todo aquele que encoraja o ministério desses homens, na verdade está se tornando cúmplice das suas obras. Está publicamente aprovando tudo que eles estão fazendo. E a conclusão agora, irmãos, então, do verso 12 a 13. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Bem, João ele pretendia visitar essa igreja. Ele não queria gastar mais tempo, nem tinta e nem papel escrevendo, mas ele pretendia conversar com esses irmãos frente a frente. Por quê? Porque frente a frente, João já diz, né? Porque frente a frente a alegria é bem maior. Frente a frente a alegria é completa. No boca a boca. No face a face. Sabe, meus irmãos, eu aprendi muita coisa errando. E uma delas foi por querer escrever muita coisa. E eu espero que vocês sejam sábios e aprendam com o meu erro, para que vocês não errem também. Há coisas que a gente não fala por texto. Há coisas que a gente não manda pelo WhatsApp. Há coisas que a gente não escreve no Facebook. Há coisas que a gente não fala nem por telefone numa ligação. Porque, por melhor que seja a tecnologia, há assuntos que é bem melhor ser tratado frente a frente, a viva voz. Se o irmão pecou, vai e fala com ele. Não manda mensagem para o pastor, não manda mensagem para um diácono. Vai e fala você com seu irmão. Se tem alguma coisa contra algum irmão ou contra alguma pessoa, vai e fala com ela. Não fica guardando isso no seu coração. Tu vai dificultar a tua vida. Tu vai guardar rancor. As coisas podem ser mais fáceis, mas a gente é orgulhoso. Se você sabe que algum irmão tem alguma coisa contra você,
Vai e fala com ele. Conversa. E você perguntar, olha irmão, é verdade isso que está acontecendo? Não vai perguntar para outros, olha, é verdade aquilo que Cauê falou mesmo? Não, vai para o Cauê e diz, ficou Cauê, é verdade? Está magoado? Chega para o irmão e diz, irmão, eu estou magoado contigo. Às vezes o irmão nem sabe disso. Ele diz, olha, aconteceu isso e eu queria saber, para que eu não continue guardando isso no meu coração e para que talvez você não continue pecando. A melhor coisa que tem é você conversar, perguntar, dizer o que está te incomodando, abraçar essa pessoa. A vida pode ser bem mais simples se a gente ter uma atitude assim, como a de João. Faça o que o apóstolo do amor faz. E diz assim, olha, eu ainda tenho bastante coisa para escrever. Eu podia escrever muita coisa aqui no WhatsApp, podia escrever muita coisa aqui no Facebook, mas eu não vou fazer isso. João diz, olha, quando eu chegar aí, a gente vai conversar. A gente vai olhar frente a frente. E a alegria vai ser completa. E ele termina dizendo, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Irmã eleita. É a igreja de onde João escreve. Alguns apontam que o apóstolo estava em Éfeso. E ele diz, os filhos da tua irmã eleita te mandam saudações. Pessoal, aqui, os membros da igreja, eles estão mandando um abraço para eles. É como se algum irmão, é como se a gente escrevesse para uma outra igreja e dizer, aqui os irmãos aqui estão mandando um abraço para vocês também. E algumas aplicações, irmãos, para o texto dessa manhã. Cuidado. Cuidado, porque sempre terão pessoas entre a igreja, entre as pessoas, entre os irmãos na igreja, entre os mestres da igreja, que trarão interpretações erradas da palavra do Senhor, que trarão ensinos que dissolvem a pessoa de Jesus Cristo da sua divindade. Cuidado, cuidado. Desde o início da igreja, os apóstolos eles lutaram contra isso. Desde dos pré-reformadores aos reformadores, eles dedicaram suas vidas para explicar a sã doutrina à igreja do Senhor, para combater falsos ensinos. Hoje, esse trabalho continua com os pastores mestres. Eles passam seus dias se dedicando à oração, ao estudo da palavra, para orientar a igreja contra os falsos ensinos, para edificar a igreja. Deixa eu dizer para vocês, esse é um trabalhinho penoso. Alguns pensam assim, o pastor passa o dia inteiro sentado na frente do computador, com o livro na mão. Quer trocar comigo? A gente pode trocar. Provavelmente você vai ganhar menos, mas você vai trabalhar muito mais. Esse trabalho continua. E eu falo o que João disse para a igreja, cuidem para não perder a recompensa desse trabalho na vida de vocês. Uma outra aplicação desse texto. Cuidem para quando você sair daqui, você não perder isso que você ouviu. Coloque em prática na sua vida. O mundo, os homens de fora da igreja, algumas pessoas dentro da igreja, e o diabo tentam com todos os esforços destruir a igreja do Senhor, principalmente a mensagem do Evangelho. Por isso a gente precisa estar atento e perseverar no ensino do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Perseverar na doutrina. Você tem que amar a doutrina. E depois amar os irmãos. É junto. Cuidado. Ao contrário do que muitos pensam, a principal obra do diabo não é possuir ninguém. Essa não é a principal obra do diabo. A principal obra do diabo não é tirar o emprego de ninguém. Fui lá, o diabo se levantou e tirou meu emprego. A principal obra do diabo não é lançar doença e maldição em ninguém. Se Deus permitir, o diabo vai fazer isso. Mas essa não é a principal obra dele. A principal obra do diabo é fazer com que as pessoas acreditem em mentiras.
em falsos ensinos, em falsas mensagens, em falsos cristãos. Cuidado com quem você recebe em casa. Cuidado com quem você apoia. Cuidado com quem você assiste. Cuidado com aqueles que você lê, para que você não se torne participante das obras más dessas pessoas, desses enganadores. Tanto aqueles que se dizem mestres, quanto aqueles que se dizem irmãos. Cuidado. E uma das maiores armas que nós temos contra todas essas coisas é o verdadeiro conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É doutrina. A igreja precisa conhecer doutrina, ela precisa amar a doutrina. E o amor. Devemos amor uns aos outros. Somos sempre devedores no quesito de amar. Porque uma igreja que vive em amor e que conhece a Deus, ela vai permanecer firme, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à mentira. A igreja, ela persevera, ela permanece. E ela derrota tudo isso, porque estará unida em amor. Está aí a ênfase de João, no amor. Na verdade e no amor. É doutrina e amor. Amém. E lembre-se da grande ideia do texto desta manhã. O amor fraternal, o amor entre os irmãos, é a principal preocupação daquele que diz ser um cristão. A principal preocupação. Verso 6. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Amemos uns aos outros verdadeiramente, irmãos. Por quê? Porque há muitos falsos crentes. Porque há muitos enganadores. Somente o amor, com doutrina, manterá a igreja do Senhor diante de tantos desafios que nós temos pela frente. Cuidado, amemos uns aos outros. Vou repetir mais uma vez a ideia desse texto. O amor entre os irmãos é a principal preocupação daquele que se diz cristão. Amém? Vamos orar?